A Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público destinado à contratação de profissionais de diversas áreas. Em São José dos Campos, por exemplo, a vaga é para intérprete e tradutor de Libras, com salário de R$ 2.446. As inscrições devem ser feitas até às 4 da tarde do dia 2 de maio pela internet. Os valores da taxa são de R$ 65,00 para nível médio e R$ 97,00 para nível superior. Vamos agora para mais uma entrevista com o jornalista e advogado José Carlos Cataldi. É a segunda vez que eu tenho a oportunidade de entrevistar Gerson Jório. Uma carreira que começa como professor, uma licenciatura de física, passa por uma carreira de engenheiro, de jornalista e um escritor que agora se supera, né? Porque a cada instante está lançando novas produções de muito conteúdo, de muita assertividade. E essa carreira começou para escrever sobre a área técnica de logística, né, Gerson? Exatamente. Satisfação tê-lo aqui. A satisfação é toda minha. E, realmente, eu comecei na área de logística. Na época que entrou todas aquelas técnicas japonesas no Brasil, eu naquela época trabalhava em fábrica e, através do Instituto IMAN, publiquei esse trabalho que é a redução de estoques em 3 dimensões. Citado em vários trabalhos aí de pós-doutorado, de mestrado, né? Exatamente, ele mudou um olhar sobre a administração do estoque. Então, ele, lançado em 1996, ele foi best-seller na época do IMAN. O IMAN foi através do IMAN que todas essas técnicas entraram no Brasil. Teoria das restrições, 5S, Kanban, e foi naquela época que essas técnicas estavam em vigor aí que eu lancei isso. O Gerson foi nosso companheiro no Jornal da Cidade de Pindamonhangaba, um jornal saudoso, né? E eu gostava de ler sua coluna por causa das picardias. Você gosta de fazer umas coisinhas bem, né, interessantes. Eu acho que o seu segundo livro, que contou as histórias dos seus amigos contadas por eles, né? Exatamente. Ele estava recheado dessas coisinhas bem picantes, bem interessantes. O Histórias de Muitos Amigos é bem isso. E agora, o Vergonha Alheia. Pois é, está aqui. O Vergonha Alheia que vai na mesma linha. Na mesma linha. Só que o Vergonha Alheia ele tem umas historinhas um pouco maiores. Eu estou vendo aqui, o vereador Orlando Pedroso chegou à sessão solene carregando um birimbau, demonstrando um grande espanto. O presidente da Câmara o interpelou: nossa, Orlando, não sabia que você tocava harpa. Exatamente. Tem muitas histórias interessantes e, né, nessa linha de vergonha alheia mesmo. Por exemplo, uma professora que levou 6 anos para ler um e-mail, ou uma atleta que abandona a prova para ajudar o marido de outra, que ela pensando que era o marido dela. Então... Agora, aqui em Pinda também é um manancial farto, né? Eu não sei se está no seu livro mais recente, se teve no outro, mas me contaram uma história aqui de um vereador que aderiu a uma matéria em votação e, na hora H que ela foi levada à minha plenária, ele votou contra. Aí o pessoal cobrou dele: pô, mas você assinou? Ele falou: assinei, mas não empenhei minha palavra. Então, não tem essa, mas tem outras da Câmara lá, interessantes. Ô, Gerson, essa foto é muito sugestiva. Olha só que gracinha. Essa é o parente, essa é a criança? Ela é neta da minha irmã. Inclusive, essa foto, a mãe dela, quando ela foi tirar a foto dela, ela pôs a mão no rosto, a mãe ficou brava com ela. E a minha irmã, quando eu estava procurando uma capa para o livro, a minha irmã trouxe: olha, eu acho que essa encaixa
Direitinho. Foi uma foto acidental que deu inspiração, né? Porque Isso. vergonha alheia. Tem tudo a ver ela com a mãozinha no rosto, rindo embaixo da mão, mas envergonhada de estar ali, né? Muito legal. Bom, mas nós vamos falar agora sobre política, né? Porque estamos aí à véspera de uma eleição, né? Uma eleição que vai ser tensa, complicada, tem candidato na cadeia, tem candidato que é visto como autoritário, tem candidato para todos os gostos, tem candidato que renunciou ao Supremo Tribunal Federal e até hoje não ficou esclarecido por que ele saiu, mas nós vamos ter aí também, né, a proporcionalidade de deputados estaduais e deputados federais, afora a eleição majoritária para Senado e Presidência da República. Esse seu livro, Eleições Proporcionais, difere um pouco da linha que você introduzia aqui quando falava das coisas curiosas da cidade. É um livro altamente didático sobre esse processo, que é um processo confuso. Eu te confesso que fico aqui matutando por que um sujeito que tem 40 mil votos perde o lugar para um que tem 3 votos na cauda do cometa do Enéas, como, por exemplo, citando um caso concreto. Então, esse livro, inclusive o subtítulo dele, né, fala o que todos os políticos, partidos e candidatos deveriam saber. Porque esse livro eu acho que é interessante, não só para os políticos, mas para o cidadão de um modo geral, porque existe um desconhecimento desses cálculos que são introduzidos na eleição proporcional, né? Se você me permitir um parênteses, né? O livro é tão interessante, que é publicado por uma editora portuguesa. Não é qualquer um que consegue chegar na editora Chiado, né? Que é uma editora que está há pouco tempo aqui no Brasil, mas já te distinguiu com 3 publicações. O Eleições Proporcionais, eu acho que é uma obra interessante, e ela foi lançada agora, alguns dias atrás, e, inclusive, ela já está disponível na livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista. Né? Que legal. Na Avenida Paulista, então, quer dizer, ele já ganhou uma visibilidade razoável aí. Aqui em Pinda tem a facilidade de adquirir o livro? Aqui em Pinda, eu coloquei no supermercado Excelsior, porque nós não temos ainda livraria aqui, porque ele está na Martins Fontes, está na própria Chiado, que tem a livraria, e a Cultura. Né? E, naturalmente, que as pessoas também podem obter pela via postal. Sim, ele pode obter através da internet, né? No cartão de crédito, ele compra via sistema, né? Bom, é claro que é um cálculo difícil, é uma coisa complicada. Eu vou desafiar o Gerson a decifrar um pouco desse enigma aqui na televisão, né? Para quem quiser comprar o livro e com mais certeza do que vai conseguir na obra. É muito difícil explicar esse cálculo, Gerson? Da proporcionalidade dos votos? Não, na verdade... Eu vou te pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Ele está aqui hoje para lançar os livros mais recentes, inclusive Eleições Proporcionais, o que todos os políticos, partidos e candidatos deveriam saber. Eu, por exemplo, não sei e fico calculando aqui como deve ser a dor de um sujeito que tem 40 mil votos e não entra, ao passo que um que teve 3 na cauda do Enéas entrou. Brincadeira isso, né? Já voltamos. O descarte de medicamentos de forma errada causa problemas para o meio ambiente. Saiba por quê. Basta uma dorzinha de cabeça para muita gente recorrer à farmácia em busca de remédios. Foi assim que o Brasil alcançou o 7º lugar no ranking de países que mais consomem os fármacos. Mas o que acontece com os remédios que precisam ser descartados? Quando um medicamento passa da data de validade ou não é mais utilizado, a maioria das pessoas costuma fazer o descarte no lixo comum. Aparentemente, a atitude pode parecer inofensiva, mas os especialistas alertam sobre os perigos,
tanto para a saúde humana quanto para o meio ambiente, inclusive quando descartados na pia ou vaso sanitário. De acordo com um estudo realizado pela BHS Tecnologia, 1 quilo de medicamento descartado incorretamente pode contaminar até 450 mil litros de água. Como as estações de tratamento não foram projetadas para a eliminação dessas substâncias, já que elevaria os custos do processo de ultrafiltração, essa água acaba retornando para as casas. Portanto, é preciso ficar atento e procurar saber quais redes de farmácia fazem a coleta. Além disso, é possível saber quais são os pontos mais próximos acessando o site www.descarteconsciente.com.br ou www.ecicle.com.br. A partir de amanhã, começa o prazo para os servidores públicos de Pindamonhangaba aderirem ao PDV, Programa de Desligamento Voluntário. O objetivo da Prefeitura com a medida é atender uma solicitação dos servidores e também diminuir gastos na folha de pagamento. A Prefeitura de Pindamonhangaba tem 3.750 funcionários e todos podem aderir ao PDV, Programa de Demissão Voluntária. Uma das razões do PDV é o valor da folha de pagamentos dos servidores, que está atingindo o limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O PDV ele iniciou, o prefeito nos buscou com o intuito de buscar economia para a prefeitura. E também ajudar os servidores também que queiram entrar com pedido de demissão, que nunca teve direito a quase nada. Então o PDV ele vem de conta interesses da prefeitura e dos servidores. Os servidores que aderirem ao PDV poderão receber até 10 salários base e até 10 cestas básicas. A expectativa da Prefeitura é de que no mínimo 200 pessoas adotem ao programa, gerando uma economia de R$5 milhões por ano. Todos poderão participar do PDV e deve-se até o Departamento de Recursos Humanos, lá vai ser orientado, vai preencher um requerimento e depois a gente vai encaminhar para a Secretaria responsável. Os servidores públicos de Pindamonhangaba terão da próxima quarta-feira até o dia 16 de julho para formalizarem o pedido de adesão ao programa. Vamos saber como vai estar o tempo na região. No próximo bloco, você acompanha mais uma parte da entrevista de hoje.